Hoje você vai descobrir um dos ensinamentos mais profundos de Neville Goddard, um segredo plantado dentro de você a partir do princípio. A palavra que transforma o seu ser, sua consciência e sua realidade. Neville explica que essa palavra não é apenas uma ideia espiritual, é um enxerto divino colocado dentro do homem, capaz de transformar a árvore do bem e do mal na árvore da vida. Se você entender isso, sua imaginação nunca mais será a mesma. E sua vida também não. Antes de prosseguir com o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. O assunto desta noite é a palavra implantada. Somos instruídos a receber com mansidão a palavra implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago 1, 21. Agora podemos levar isso a muitos níveis. Podemos levar isso a este nível, ou a um nível psicológico, ou o nível final, o espiritual. E levaremos isso a todos esta noite. Lemos na história. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, 1. Agora, esta palavra logos, que traduzimos como palavra, é traduzida de muitas maneiras nas Escrituras. É chamada de a mensagem, é chamada de a criança, é chamada de a coisa, há tantas palavras, chamada de a promessa. Então, elas são a mesma palavra logos. E o menino que nascerá de você será chamado Santo, o Filho de Deus. Lucas 1, 35. Bem, essa palavra criança é logos, a mesma palavra que traduzimos no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Realmente significa uma mensagem. Você consegue acreditar na mensagem? Então, eu levo isso a este nível. Então, a mesma palavra, como nos é dito, a palavra ou a mensagem que foi pregada a nós, é a mesma mensagem que foi pregada a eles, mas não lhes aproveitou, porque não foi recebido com fé pelos ouvintes. Posso lhe dizer algo neste nível e tentar fazer você acreditar. Bem, se você não acredita, não vai se provar de forma alguma, não em desempenho, se você não acredita. Então você pode levar isso de nível para nível. A história mais fantástica do mundo é contada ao homem para transformar o homem de uma alma viva em um ser que dá vida, onde ele cria, onde ele realmente é algo com vida em si mesmo. Ele não está sendo movido, uma forma animada. Eu posso pegar uma forma e animá-la, e fazer qualquer coisa com ela. Mas se eu puder pegar essa mesma forma e dar a ela uma resposta onde ela aceite de mim uma ideia, e eu possa plantar nela como eu faria com uma árvore, pois se eu receber em mansidão esta palavra e ela for chamada de arraigada, ou for chamada de algo que é como. Assim como eu simplesmente enxertaria, uma palavra enxertada, bem, se palavra significa uma mensagem, palavra é um significado, algo com significado, e eu a enxerto. Eu sei que quando eu era criança minha mãe tinha o jardim mais maravilhoso. Ela amava um jardim. Eu posso vê-la do lado de fora, dando instruções ao jardineiro sobre como enxertar nesta roseira. Ele pegava um pequeno broto, e simplesmente o inseria no galho da roseira, e esperava que ele criasse raízes. Se criasse raízes, o arbusto que outros achavam que deveria dar uma certa flor, de repente ele surgia e dava a flor da natureza do enxerto. Você faz isso com uma árvore, qualquer árvore. Se você pudesse pegar uma raiz, apenas uma raiz, e simplesmente inseri-la na árvore, e então ela cria raízes na árvore, e quando a árvore floresce, ela floresce e dá o fruto e a flor da natureza do enxerto. Então a história aqui é que Deus se tornará homem para que o homem se torne Deus. Ele realmente se enxertará na árvore do conhecimento do bem e do mal que é o homem. Pois comemos daquela árvore, e comendo da árvore nos tornamos aquilo de que comemos. Então somos árvores do bem e do mal. Ele se enxertará, que é a árvore da vida, e transformará aquela árvore do bem e do mal, e ela se tornará uma árvore da vida. Vida dentro de si mesma. Essa é a história. Lembro-me de quando criança observara algo no quintal. Eu não apreciava totalmente a experiência quando era criança.
Eu aprecio-o hoje. Mas éramos uma família muito grande, éramos 10 filhos, pai, mãe e avó, e tínhamos empregados, todos para serem alimentados. Tínhamos um bando de patos no quintal apenas para nossa mesa. A mãe dizia a um dos meninos, éramos 9, e ela dizia, pegue alguns patos e guarde-os, significando que você os colocasse fora do bando. E enquanto eles estavam fora por, digamos, 10 a 12, 10 dias a 2 semanas, você dava a eles toda a comida que eles pudessem comer de milho e, bem, digamos, leite azedo ou pollard. Pollard era um tipo de refeição. Mas algo dessa natureza, geralmente milho, e você os enchia. Você os mantinha cheios e por 10 dias a 2 semanas eles comiam apenas milho. Antes disso, como o peixe era barato e abundante, nós os alimentávamos com peixe. E então era uma maneira barata de manter os pássaros vivos, eles adoravam e engordavam com isso. Então, nós pegávamos os pássaros, aqueles que queríamos para a mesa, e os alimentávamos com milho. No final de 2 semanas, quando você tinha seus 2 patos, eles eram patos alimentados com milho. Bem, se por acaso ela me dissesse, o que ela fazia ocasionalmente, e eu estivesse ocupado jogando cricket ou futebol ou algum outro jogo e eu não respondesse à sugestão da mãe, eu não agiria imediatamente, então eu esquecia. Então eu me lembrei 4 ou 5 dias antes do jantar do que a mãe me disse. Então eu pegava 2 patos e os guardava. Bem, quando aquele forno batia nos pássaros no domingo, era sempre para domingo, todos na vizinhança sabiam que não teríamos patos para o jantar porque você só conseguia sentir o cheiro de peixe. Era tudo peixe, a coisa toda era peixe. Mas se você os guardasse como ela nos dissesse e os alimentasse consistentemente tudo o que eles pudessem comer por 2 semanas, eles eram como se tivessem sido criados do ovo com milho. Então, esta é a vida. Então você conta a história de Deus se tornando homem. Até que ponto o homem receberá isso? Ele acreditará? Ele realmente acreditará que isso é verdade, e se deterá nisso, e se banqueteará nisso, e somente nisso, para que cresça dentro dele? E o pequeno rebento, é como nos foi dito no capítulo 11 de Isaías, e assim sairá um pequeno rebento de Jessé, o toco de Jessé. Versículo 1. Bem, quem é Jessé? Jessé significa eu sou. A palavra Jessé significa eu sou. E um pequeno rebento sairá de Jessé. Aquilo que sai não julgará de acordo com seus olhos e não julgará de acordo com seus ouvidos. Não importa o que ele veja ou o que ouça, ele não julga dessa forma. Algo diferente sai do homem e ele vê de forma totalmente diferente, e ele julga de acordo com o que ele quer ver e o que ele quer ouvir, e não de acordo com o que os sentidos ditam que ele deve ver e ouvir. Então aqui está esta história sobre a palavra implantada. Se a palavra é implantada no homem do mais alto nível e ele a aceita e habita nela, ela cria raízes nele. Então, tudo o que é dito nas Escrituras de Jesus Cristo ele experimenta. Agora, vamos voltar para um nível mais baixo e então avançar para esta história. 5 anos atrás, um amigo meu me devia algum dinheiro. Mas ele era um amigo querido, ele não tinha nada, mas absolutamente nada. Seu mundo de César desabou sobre ele. Nenhuma vez em 5 anos eu trouxe à tona o assunto de que ele me devia 1 centavo, mas naquele intervalo imaginei que ele era capaz de me pagar. Eu o trouxe para minha mente e o vi claramente na minha mente como capaz de me pagar. Eu fiz isso, não com frequência, em intervalos. Eu ligava para ele talvez 3 vezes por ano. Se eu viajasse, eu lhe enviaria um cartão e apenas expressaria uma profunda afeição por ambos, porque ambos são meus amigos, o homem e sua esposa. Alguns meses atrás, eu aprendi através de um amigo, que agora vejo na plateia esta noite, que a boa sorte sorriu para ele e que outros a quem ele devia dinheiro ele pagou tudo. Eu era a única pessoa que ele não pagou. Então, semana passada eu disse a mim mesmo, agora eu sei que minha oração foi atendida. Então, agora eu vou trazer uma pequena cena e imaginar o telefone tocando e ele quer me ver, e ele está aqui na minha sala de estar, e aqui os dois estão sentados, e ele me pagou o que me deve. Fiz isso na quarta-feira. Na sexta-feira, por volta das 5h30, ele me perguntou se eu estava ocupado.
Eu disse: vou dar uma palestra hoje à noite. Ele disse: bem, queremos ir. Então ele veio para a palestra, dirigimos para casa juntos, tivemos uma noite perfeitamente tranquila em casa, e 5 minutos antes de ele sair, sua esposa abriu a bolsa, tirou um cheque de $1.200 e me deu. Eu digo que esta lei não pode falhar. Nenhuma vez pedi a ele um centavo. Um amigo é um amigo. E então ele lhe deve dinheiro e você ouviu que ele não tem. Bem, se ele não tem, ele não pode pagar. O que você tem que fazer primeiro se você conhece esta lei é dar a ele a capacidade de pagar, e depois que você dá a ele a capacidade de pagar, dê a ele a disposição de pagar. Muitas pessoas têm a capacidade de pagar, mas não pagam. Eu sei que em Nova York tínhamos um pequeno merceeiro, e alguns muito ricos, multimilionários lidavam com ele. Ele me disse: você sabia que eles me pagam uma vez por ano? Eu tenho que carregá-los por um ano inteiro. E então eu tiro de você que me paga toda vez que compra o que compra. Você deve pagar pela relutância deles em me pagar, exceto uma vez por ano. Eles entram e compram como você nunca compra. Até questionam meu preço. Eles vêm aqui e questionam cada preço e dizem aos seus mordomos: eles têm um complemento completo de servos, eles têm chefes e chefes secundários, e todos os tipos de coisas. Mas eles vão passar por toda essa lista, mas não pagam por um ano inteiro, então estou carregando isso para eles. No final de um ano, eles me pagam. Eles sempre pagaram, porque são multimilionários. Então, a pequena pessoa na minha loja deve pagar mais para carregar essas criaturas no meu mundo. Mas eles não podiam discutir com ele. É assim que eles vivem. Muitos deles morrem antes de pagar a conta. Eles eram capazes, mas não queriam pagar. Eu poderia multiplicar essa história de relutância 100 vezes mais de pessoas fabulosamente ricas neste mundo que me contaram as histórias dessas pessoas. Então, quando trouxe para o estado em que ele era capaz de pagar, tive que ir além e assumir que ele estava disposto a pagar, e então ir além, ele tinha pago. Então ouvi o telefone tocar. Ouvi-o pedir para vir. Ele veio, e a única diferença é que ele sentou na cadeira onde eu sentei, minha esposa sentou onde ela sentou, e sua esposa sentou onde eu não a coloquei. Mas, a razão pela qual, um amigo meu que me levou para casa na sexta-feira sentou-se naquele lugar. Mas depois que ele foi embora, ela assumiu aquele lugar. É assim que a lei funciona perfeitamente se alguém realmente acredita nela. E no final da noite, eu não disse uma palavra, nenhuma palavra foi mencionada enquanto ele estava em casa, e se ele não tivesse me dito, nenhuma palavra teria sido mencionada. Pelo menos recebi a resposta do telefonema, e recebi a visita pessoal, e nenhuma palavra foi mencionada. 5 minutos antes de eles saírem, ela me deu um cheque de $1.200. Então eu digo que não pode falhar se você realmente acredita. Como alguém pode pagar a você o que ele não tem? Então, em vez de mantê-lo nessa limitação, apenas eleve-o aos olhos da sua mente. Eu lhe digo, imaginar cria a realidade. Cria completamente a realidade, o que eu imagino. Se eu não imaginar, bem, então, ele não pode me dar. Se eu disser, eu sabia que ele não me pagaria de qualquer maneira, tudo bem, ele nunca me pagará. Mas se eu o amo, realmente o amo, e gostaria que ele fosse bem-sucedido, bem, então, deixe-me fazê-lo bem-sucedido. Se ele for bem-sucedido, então pelo menos eu o coloco no estado em que ele é capaz, e então o levo além de sua capacidade de me pagar e dou a ele a ânsia e a disposição de me pagar. Então vá além e aceite. Então ele me deu. Então eu lhe digo, isso nunca falha. Agora, voltamos agora para o nível mais alto. Recebei com mansidão a palavra implantada. Qual é a palavra? A palavra é o Evangelho, a história de Jesus Cristo. Somos informados de que ele é chamado pelo nome de a Palavra de Deus. Então leia tudo sobre ele, ou ouça alguém que conhece a história, e responda. Espero que você responda aceitando a história. Se você aceitar a história,
Tenha em mente que sua aceitação da história é o enxerto dessa história, é a implantação dessa história. Essa ideia atravessa a barreira e agora criará raízes nesta árvore. O homem é uma árvore. Eu lhe digo da minha própria visão que ele é a árvore, pois ele comeu do fruto da árvore do bem e do mal. E foi isso que ele fez neste mundo que é o mundo da morte, tudo morre aqui. Ele não tem vida em si mesmo. Agora ele ouve a história de Jesus Cristo, que é o cumprimento do Antigo Testamento, ele ouve. Muitos a rejeitam, alguns ouvirão e aceitarão ansiosamente, mas não irão, eu diria, regá-lo ou cuidar dele. Outros cuidarão dele e se debruçarão sobre ele, e então ele criará raízes. À medida que cria raízes nesta árvore, ele transforma a árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal se torna a árvore que é a árvore da vida. A coisa toda é transformada. Bem, como sei que ele foi transformado? Tudo o que é dito sobre ele nas Escrituras eu experimento. Dizem que ele ressuscitou dos mortos. Eles o colocaram em um túmulo e o túmulo era chamado de caveira. Dizem que ele ressuscitou dos mortos e escapou daquele túmulo, que era o crânio, e ninguém conseguiu encontrar o corpo que foi colocado lá. Dizem que ele nasceu sobrenaturalmente. Bem, você experimenta isso. Dizem que os sábios e pastores da noite vieram testemunhar o sinal que significava seu nascimento sobrenatural. Bem, você experimenta isso. Você vê a pequena coisa que realmente foi o sinal dado a eles, e você a segura em suas mãos, como dito nas Escrituras. Dizem nas Escrituras que ninguém na eternidade jamais conhecerá o Pai, exceto por meio do Filho. E então, você experimenta isso, o Filho de Deus, e ele o chama de meu Pai. Ele o chama de meu Senhor. E você experimenta isso. Então lhe é dito que ele rasgou a cortina do templo de cima a baixo, e você experimenta isso. Então lhe é dito que ele se chamou Filho do Homem e ascendeu, assim como Moisés pegou a serpente, ele ascendeu da mesma maneira, e você experimenta isso. Então lhe é dito que o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba e o selou para sempre para uma herança que nunca chega ao fim, e você experimenta isso. Mas para experimentar todos esses sinais, primeiro você tinha que ouvir a história. Tendo ouvido a história, você acreditou e o enxerto pegou. Eu posso ver minha mãe agora no jardim. Alguns não pegaram. Ela inseriu, ou fez o jardineiro inserir a raiz que ela queria que crescesse no galho do caule que estava lá. Ela o inseriu, e devidamente embrulhou, e devidamente selou na esperança de que pegasse, mas caiu, evidentemente, em solo estéril, não em um galho que estava devidamente preparado. Como nos é dito, o semeador saiu para semear, e alguns caíram nas estradas, e alguns caíram entre pedras, e alguns caíram entre espinhos e cardos, e alguns caíram em solo bem preparado. O que caiu em solo bem preparado produziu 100 vezes, 60 vezes e 30 vezes. Marcos 4, 20. Tantos galhos que a mãe plantou, esta pequena raiz, não cresceram. Outros cresceram, e quando a coisa floresceu, essas belas flores então surgiram do pequeno broto que ela havia plantado. Então nós somos as árvores. Uma noite em visão, eu me vi neste mundo fabuloso e eu estava falando com Heine, o grande poeta e místico alemão. E então algo aconteceu e ele me disse, como eu me referia ao lugar de onde eu vim, eu me referia a isso como terra. E todas essas pessoas ao meu redor. E ele disse, você sabe, eles não chamam de terra aqui, eles chamam de Voodla. Porque eles não acreditam, ninguém aqui acredita que alguém retorne de Voodla. Para eles, Voodla é o lugar da morte, morte eterna. E você diz a eles, como eu sei que você é verdadeiro, porque eu vim de Voodla. Mas eles dizem a todos que ninguém poderia ir para Voodla e retornar é a morte. Nunca ouvi a palavra antes, mas as Escrituras falam do homem como uma árvore ambulante, o 8º capítulo do livro de Marcos. Quando o olho foi aberto, perguntaram a ele: o que você vê? E ele respondeu: vejo homens como árvores andando. Aqui estão árvores animadas, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece que ficamos mais e mais sábios, e mais malignos, e alguns ficam cada vez melhores.
Mas não importa o quão bom ele seja neste mundo ou quão mau ele seja neste mundo, ele ainda está no mundo da morte. Ele tem que ser enxertado. Agora ouça as palavras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bem, se isso é enxertado em mim, quem é enxertado senão Deus? O Verbo era Deus, então a mensagem é Ele mesmo. Então Deus se tornou eu. Por quê? Eu acreditei no que ouvi. Eu acreditei, isso é tudo. Tudo o que eu tinha que fazer era acreditar, ouvir a história e responder a ela, na esperança de que todos que a ouvissem respondessem de alguma forma afirmativa. Sim, eu acredito. Tendo acreditado, ela criou raízes e então cresceu. E os sinais de seu crescimento aparecem no que Paulo fala como as marcas de Jesus em meu corpo. Que ninguém me incomode, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6:17. Então, todas essas coisas aparecem no homem que aceita a história. Então, todos que ouvem e aceitam foram enxertados. O vasto mundo inteiro, eles se perguntam: quando isso vai acontecer? Você ouviu a história? Não. Bem, então você não foi enxertado. Você ouviu e rejeitou aquela história estúpida, sim. Bem, então, você não foi enxertado. Você gostaria que fosse verdade? Oh, sim, mas eu não acredito. Não realmente. Eu gostaria que fosse verdade. Caiu em solo estéril. Então, um semeador sai para semear. Conforme ele semeia, cai em diferentes tipos de solo. Quando cai em um solo onde realmente aceita e acredita, talvez fosse tão limitado na vida que viveu que qualquer coisa é melhor do que a vida da morte. E então naquele momento ele ansiava por algo que fosse diferente e tinha sede disso e então o enxerto pegou. É chamado de palavra arraigada, implantada. Tem que ser instilada, inserida na árvore. Bem, eu sou a árvore. Eu vi isso tão claramente esta noite. Eu nunca até aquele momento pensei neste mundo como Voodla, eu sempre o chamei de terra. E falei com Jaime. Jaime e eu estávamos discutindo todos os tipos de coisas sobre os mistérios da vida quando chegou este momento no tempo para eu retornar ao que eu chamo de terra e ele me lembrou: não, é Voodla, disse ele para mim. Então eu desci de volta para o que eu chamo de terra, mas ele me disse: daquela esfera, eles falam dela como Voodla. Árvores que estão mortas, elas são árvores animadas, homens como árvores andando, mas elas não têm vida em si mesmas. Então Deus, em sua infinita misericórdia, conta a história da salvação na esperança de que todos aceitem a história, e aceitando-a então Deus se torna homem. Ele é implantado no homem. Implantado no homem, ele cria raízes e cresce. E os sinais de seu desdobramento no homem são registrados nas Escrituras como o nascimento sobrenatural, a ressurreição e todas essas coisas a respeito de Jesus Cristo. Então podemos descer a este nível e testá-lo primeiro, assim como fiz com meu amigo. Hoje à noite, nenhuma palavra dura foi trocada entre nós. Ele nunca foi solicitado, nunca foi discutido. E no mundo de César, mesmo que você tenha uma fortuna, há momentos em sua vida em que você sempre pode usar $1, posso lhe dizer. Existe alguém aqui que é tão completamente protegido que não teve um momento na vida em que poderia usar outro, quando os impostos são devidos e este é devido e o outro é devido, e de repente tudo isso confronta. Você sabe que tem dinheiro, dinheiro real que lhe é devido, e você não o pede. Você simplesmente não o pede, porque é um amigo, e lhe disseram que ele não o tinha, então por que desprezar um amigo? Então você aplica a lei e assume que ele o tem em abundância. Então um amigo lhe diz que ele pagou tal e tal, ele pagou tal e tal, ele pagou tal e tal, e você percebe que é o único que não foi pago. Mas pelo menos ele tem. Você não se arrepende de que ele pagou os outros, você está muito feliz. Mas agora você diz: agora, que ele esteja disposto a me pagar. E então vá além da disposição e aceite. Que uma senhora tire da bolsa um cheque e o entregue a você. Então eu digo a você que não pode falhar.
Não falha se você realmente acredita na realidade de seus atos imaginários. Eu digo a você que Deus é sua própria e maravilhosa imaginação humana, e Deus cria. Como lhe foi dito, Ele fez todas as coisas. Ouça as palavras. Depois de ler o primeiro versículo do primeiro capítulo de João, o segundo versículo pega a palavra e a personifica. Ele estava no princípio com Deus. Aqui lhe é dito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O segundo versículo, ele estava no princípio com Deus. Então, de repente, o Verbo, que significa significado, é personificado, e o significado de Deus se torna um homem. Ele estava no princípio com Deus. O terceiro versículo, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra coisas é palavra. Agora, como é definido nas Escrituras? É assim que é definido em hebraico. Somos informados no capítulo 55 de Isaías. Assim será, minha palavra não voltará para mim vazia, ela realizará o que proponho, e prosperará e cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Versículo 11. Essa é a palavra. Ela não pode retornar para mim vazia, ela deve cumprir meu propósito. Agora, a palavra que coisa, que é palavra, tudo neste mundo. Bem, como é definido nas Escrituras? É assim que é definido. Um arranjo usado figurativamente para palavras na fala. Tudo bem, então eu trago meu amigo diante dos olhos da minha mente. Ele está do outro lado de um telefone. Essa é uma palavra. Telefone é uma palavra. Ele é uma palavra. Todas essas são palavras. Eu organizo agora a palavra para dar-lhe significado. Eu atendo o telefone, ouço a voz familiar, e ele quer me ver. Tudo bem, isso é um contato. Então ele vem, uma noite agradável, e então ele me dá o que ele tem para mim. Isso é um arranjo. Como lhe foi dito, a palavra é dabar em hebraico. E esta é a palavra pela qual todo o vasto mundo é criado. Como eu crio? Eu crio trazendo você ou outra pessoa para o olho da minha mente e assim organizo você. Eu posso pegar as letras Deus e posso virá-las ao contrário e soletrar cachorro. Mesmas letras, então eu posso organizá-las. Como eu as organizo? Eu posso pegar o mal e então virá-lo, ele soletra vivo. Então como eu posso pegar essas coisas e organizá-las? Eu posso pegar o mesmo amigo que me devia dinheiro e então repreendê-lo e gritar com ele, é o mesmo amigo, o mesmo homem, o mesmo telefone, o mesmo ser falando com ele, ou eu posso reorganizá-lo e em vez de torná-lo maligno, vivo. E então reorganizar todos os móveis da mente, e fazê-la falar e fazê-la me dizer o que eu quero ouvir. Então a palavra significa simplesmente arranjo usado figurativamente na fala. Então ele dá as definições usuais prometer, dar uma mensagem, e todas as coisas. Bem, eu vou te dar uma mensagem, mas eu devo reorganizar o tipo de mensagem que eu quero ouvir, e tendo reorganizado isso na minha mente, promulgar isso, e acreditar na realidade desse ato imaginário. Se eu fizer dessa forma, deve funcionar se isso for baseado em princípio. Bem, nesse caso funcionou. No seu caso funcionou. Quando você pega 1000 histórias de casos e isso é exatamente o que eles fizeram, um após o outro, então nós encontramos o princípio, o segredo pelo qual Deus cria. Então você ouve a história. Você acredita que imaginar cria a realidade? Bem, isso é estúpido. Bem, então, tudo bem, você ouviu de qualquer maneira. Agora vamos para o 4º capítulo de Hebreus. E a mensagem que eles ouviram a mesma mensagem que nós ouvimos, mas não os aproveitou porque não a receberam com fé, aqueles que a ouviram. Eles ouviram. Bem, em uma audiência mesmo tão pequena quanto essa, possivelmente haveria um ou dois ou talvez mais alguns, que diriam: isso é bom demais para ser verdade. Você quer dizer que eu, destreinado como sou, desconhecido como sou, tudo o que preciso fazer para soletrar algo para que isso aconteça neste mundo é reorganizar a estrutura da minha mente e acreditar na realidade desse arranjo, e então acreditar que isso acontecerá?
Bem, eu não acredito nisso. Bem, então, não fez efeito, não criou raízes. E então você nem vai tentar. Se você tentar e tentar sem acreditar, vai funcionar de qualquer maneira. Mas se você tentar nesse nível e provar a si mesmo, então você se prepara para acreditar na história mais incrível do mundo. Que Deus e o próprio Deus se tornaram você. Ele é a palavra. Ele realmente se torna você se você acreditar. Bem, como saberei que ele se tornou eu? Bem, esta é a história. Quando ele se tornar você e criar raízes em você, ele crescerá, e o florescimento e o fruto desse crescimento é a história de Jesus Cristo. Você volta e vê exatamente como ele apareceu no mundo, ele nasceu sobrenaturalmente. Ele ressuscitou dos mortos e ninguém conseguiu encontrar o corpo que estava sepultado. O túmulo que o continha nada mais era do que o crânio. É onde Deus. Você ouviu lá, não ouviu? Você ouve no seu pé quando falo com você? Quando falo com você, onde você ouve? E se você acredita, onde você realmente sente um centro quando acredita? Você não pensa no seu pé ou no seu peito ou na sua mão ou no seu estômago, você ouve aqui. E eu chego ao que quero ouvir por tudo o que vem através daquele crânio, que é o sepulcro. Se você ouvir isso acreditando, minha esperança depois disso é que isso aconteça. Pois a raiz que é inserida na árvore deve criar raízes. É um pequeno broto, e lhe é dito. E sairá de Jessé um broto. Isaías 11, 1. Vem do toco de Jessé. Bem, então, você ouve. Quem está ouvindo? Ele disse, eu estou ouvindo. Bem, esse é Jessé. Bem, como pode realmente ser plantado em Jessé a ponto de brotar? Então, se for plantado em Jessé a ponto de Jessé poder realmente aceitá-lo, bem, então se aquele broto que é a mensagem, a palavra, e ele planta a palavra, agora se a palavra pode criar raízes, de repente ela começa a crescer. E quando você menos espera, de repente essas pequenas flores desabrocham. E elas desabrocham na forma de ressurreição, de um nascimento sobrenatural, de uma descoberta de Davi, e todo o mundo fabuloso que é o novo mundo desabrocha em você. E aí está você, alguém relacionado a um mundo totalmente diferente. Então, enquanto você ainda está no mundo de César e precisa ser amortecido contra os golpes de César, você precisa da lei e de como operá-la neste nível. É a mesma coisa, para operar a lei você deve primeiro acreditar nela. Para acreditar na história da promessa, você deve acreditar nela. Então, neste nível você pode provar isso. Pegue alguma ideia maravilhosa que você quer realizar neste mundo, promulgue uma cena que implique a realização desse sonho, convença-se pela promulgação de que isso é real, e então deixe acontecer. Quando isso acontecer, você deve ser encorajado a acreditar na história maior, aquele Deus que eles estão procurando no espaço. No jornal desta manhã, eles encontraram um ponto planetário externo, a cerca de 10 mil bilhões de anos-luz de distância, eles afirmam. Eles podem modificá-lo no ano que vem para 9.000, sabendo em seus corações que você e eu não podemos discriminar entre 9 e 10 mil bilhões de anos-luz. Eles lhe dirão o que é um ano-luz. E isso em si é fantástico. Então eles multiplicam para 10 mil bilhões, e claro, você para de pensar. Então eles modificam 1.000 bilhões de anos-luz, porque eles fizeram correções. E então eles continuam. Mas eles confessaram no jornal desta manhã que eu li, ou na revista Time de hoje, que eles mesmos não entendem muito bem. Mas eles dão todos esses números, todos números fantásticos. Eu lhe digo, deixe a árvore da vida crescer dentro de você e você descobrirá que nada está fora de você. Esses fantásticos chamados milhares de bilhões de anos-luz de distância. Somente a imaginação do homem é vasta o suficiente para conter a imensidão do espaço e isso é Deus. Ele se tornou você, ao se tornar você. Quando ele cresce em você, você contém todo o vasto mundo. Não há nada além de Deus se ele cresce em você. Mas ele tem que primeiro se plantar na árvore do conhecimento, e transformá-la da árvore do conhecimento do bem e do mal para a árvore da vida, que é a vida dentro de si mesma, onde todo o vasto mundo é simplesmente você e você o anima, e o impede à vontade.
Então, pegue a história como contada esta noite. Perceba que você não tem que machucar ninguém neste mundo, você não tem que realmente levantar um dedo para fazer nada, você faz tudo em sua imaginação. E então deixe a árvore crescer automaticamente. Eu digo a vocês que a história de Jesus Cristo é verdadeira. Não estou teorizando. Quando leio na história. Como a revista Time de hoje. Todos esses jesuítas estão reunidos em Roma hoje, todos teorizando, especulando, eles deveriam fazer isso, eles deveriam fazer aquilo, e todos teorizando. Se ao menos um deles pudesse se levantar e dizer: eu sei que essa história é verdadeira. Vamos parar de tentar fazer qualquer coisa além de contar a história eterna de que é verdadeira, a ponto de podermos convencer alguém a deixá-la afundar até o ponto de criar raízes. Por quê? Até que ela realmente seja inserida na árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal não pode ser transformada na árvore da vida. Agora, essa é minha história esta noite. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. Você mesmo como o outro. Eu chamo isso de construção perpétua e ocupação adiada, e eu insisto em fazer essa coisa funcionar, ocupação. Eles disseram a ele no começo da história: onde você mora? Onde você está hospedado? Ele disse: venha e veja. Bem, um homem vive onde ele mais constantemente retorna em sua imaginação. Se eu estou ansioso por causa disto, daquilo ou daquilo outro, e durante todo o dia eu me demoro em minha ansiedade, é onde eu estou vivendo. Pois o homem é espírito, então ele habita lá e perpetua o estado ao qual ele mais constantemente retorna. Então esta noite quando você tem o conforto e a ajuda do sono, então quando você estiver prestes a se aposentar, habite no estado. Você tem as horas ininterruptas de sono, e é um provérbio que é conhecido no mundo todo, que o sono ou sonho, ou chame-o de sono, traz conselho. Porque você não é perturbado. Se você realmente se colocar naquele estado de ser onde você quer estar, você tem a ajuda daquele sono para mantê-lo mais tempo naquele estado do que você faria se estivesse agora acordado neste mundo. Pergunta inaudível. Resposta. Você vai, minha querida. Mas neste mundo aqui, ele permanece neste mundo de Voodlan, embora ele seja potencialmente infinito, até que ele seja enxertado pelo dom de Deus que tem vida em si mesmo. E quando ele é enxertado, ele cresce e então automaticamente ele deixa o mundo de Voodlan. Pois agora ele realmente se torna um dos operadores da vida, pois agora ele tem vida em si mesmo. Como nos é dito, assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, 26. Então, ele está trazendo a si mesmo para fora. Mas você e eu não seríamos um bem terreno para um ser infinito se fossemos automatos, se tivéssemos que ser bons, ou tivéssemos que ser isso, ou tivéssemos que acreditar nele. Posso dizer em palavras eu acredito como fizeram Galileu confessar que a Terra era o centro do universo. Ele disse que não era, era simplesmente um planeta girando em torno do Sol, foi o que ele disse. Os sacerdócios da época o fizeram se ajoelhar e confessar que ele estava errado e eles estavam certos, mas ele sabia em seu coração que ele estava certo e eles estavam errados. Mas para salvar o corpo, e eu não o culparia. Eu teria feito a mesma coisa. Eu saberia que estou certo, e então a retidão eventualmente se revelaria. Então, para evitar ser enforcado ou queimado na fogueira, eu diria às pessoas santas e às pessoas todo sábias e todo amorosas: vocês são pessoas santas e estão certas. Eu teria dito qualquer coisa, mas eu saberia no meu coração que estou certo, se eu tivesse a experiência que tive, a experiência do nascimento de Cristo. Se hoje à noite eles me torturassem para me fazer confessar que isso foi alucinação, as chances são de que eu diria: você está certo, completamente certo. Mas no fundo da minha alma eu diria: você é completamente ignorante e não sabe do que está falando, apesar de todas as suas vestes. E então, você fará isso, aquilo e aquilo outro. Tudo bem, mas eu diria no fundo da minha alma: eu estou certo e você está errado, mas sob meus lábios para me salvar da tortura eu diria:
Você está certo e eu estou errado. Então eu digo a vocês que sei que o nascimento de Cristo é um fato. A ressurreição é um fato. A descoberta do Filho de Deus que revela você como Deus Pai é um fato. A pomba é um fato. Todos esses são fatos, esses eu sei por experiência própria. Mas se fosse chamado para negá-los sob tortura, bem, eu não acho que eu passaria por nenhuma tortura. Se você preferir. Isso não apagaria a experiência. Eu não posso apagar a experiência. Eu não sofreria de amnésia por causa disso. Eu simplesmente diria: tudo bem, você está certo e os faria ter a satisfação de mais uma vez serem os líderes cegos dos cegos. Bem, isso é Escritura. Eles são todos líderes cegos dos cegos. Há aqueles que dizem às pessoas que costumavam vir aqui o tempo todo para não irem mais ouvir Neville, e então, eles me dizem que me escrevem. Não posso ir. Eu digo: o quê? Você está paralisado? Você não pode vir, você está paralisado. Você quer que eu ore pela sua paralisia? Não, este grupo ou aquele grupo ou outro indivíduo me disseram que eles não devem vir aqui. Perfeitamente bem. Não funcionou. Tenho tentado por anos enxertar a história do Evangelho nas árvores que vêm aqui. Não posso dizer que tive sucesso 1000%, porque as cartas, as conversas e as coisas provam que não enxertei a história nessas árvores do bem e do mal. Mas, aqueles em quem a enxertei, ela crescerá. Apesar de todas as coisas, ela crescerá. E quando isso cresce em você, e você fica diante do que antes você pensava ser um grande professor porque ele é o chefe de uma grande organização, e você nasceu do alto e o símbolo da criança está lá para provar isso, e ele nem sabe disso, e certamente não acredita que seja possível para o indivíduo, ele pensou que isso aconteceu uma vez e para sempre há 2000 anos, não há nada que ele possa dizer a você para impedi-lo de não vir. Mas até que isso aconteça, ele pode assustá-lo a acreditar que eu sou. Este é o púlpito do diabo. Mas eu lhe digo que tudo o que eu lhe disse é verdade. É tudo verdade da minha própria experiência pessoal. Por hoje é só. Boa noite.